e vamos falar de uma rodada que, olha, foi praticamente perfeita para o líder da competição, a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras fez aquilo que se esperava em casa. Tem vez em que, às vezes, Deus escala o time, diriam os poetas da bola, porque o Abel teve de mudar o sistema de jogo. O Palmeiras voltou a jogar no tradicional 4-3-3, o time foi muito mais equilibrado, muito mais sólido. Até em muitos momentos do jogo se deu ao luxo de tocar pra lá e pra cá, mas no final das contas goleou o América por 4-0. Fez o chamado dever de casa. E agora, com uma vitória simples no próximo jogo contra o Fluminense, pode, quem sabe, até no próximo domingo, dependendo de uma combinação de resultados, ser mais uma vez campeão brasileiro. Jogo muito tranquilo do Verdão, o Endrick fez o primeiro gol do Palmeiras, depois o América fez um gol contra numa disputa de bola do zagueiro com o Murilo, e no segundo tempo, olha só, hein, as entradas de Jailson e Flaco Lopes, jogadores que eu nem vejo com tanto talento assim pra jogar no Palmeiras, mas esses caras, tudo bem, diante do pobre América, time que não aspira mais nada na competição, já está rebaixado, ajudaram o Verdão dessa vez, tem que dar o braço a torcer. 2 gols do Flaco Lopes, o Jailson participou da jogada do terceiro gol, deu assistência pro 4º gol, e o Palmeiras conseguiu um resultado maravilhoso diante do torcedor, que lotou o Allianz Parque naquilo que foi possível, porque o estádio está com capacidade reduzida devido à carga de shows nas últimas semanas, né? Agora, o que fez a rodada ser perfeita ou praticamente perfeita para o Palmeiras foi que no duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, o Flamengo, que se vencesse ficaria com a mesma pontuação do Palmeiras, perdeu. Aliás, foi arrebentado pelo Atlético Mineiro do Filipão, que vem numa arrancada vertiginosa nesse segundo turno do campeonato e é a melhor equipe desta última fase da competição e agora fica a 3 pontos do Palmeiras, né? Ou seja, o Palmeiras tem uma vantagem pro Galo, mas desta vez não tem ninguém colado com a mesma pontuação do Palmeiras. Quem poderia chegar mais perto e que, olha, vou contar uma coisa pra vocês. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Quando a gente fala isso lá no Nossa Opinião Placar, é porque de fato isso está acontecendo. O Botafogo está com pavor, o Botafogo está derretendo, o Botafogo não quer ser campeão, o Botafogo tem medo de taça. Porque o Botafogo, aos 95 minutos praticamente, com os acréscimos do segundo tempo, faz um gol de pênalti contra o Curitiba. Bom, acabou o jogo. Gol nos acréscimos com quase 50 minutos. O que acontece? Dá a saída de bola, Coritiba vai pro ataque e empata o jogo. É brincadeira, né? E aí o Botafogo, que poderia ficar a 1 ponto da equipe do Palmeiras, volta a ficar 3 pontos, portanto, uma rodada praticamente perfeita pro Verdão, porque tudo bem, o Atlético Mineiro venceu, ele segue a 3 pontos do Palmeiras, mas uma equipe que ainda tem um embalo nessas últimas 2 partidas, que pode fazer com que o Galo sim seja campeão, porque fez uma apresentação de gala lá no Maracanã diante do Flamengo, mas por outro lado, o Palmeiras nas últimas rodadas adquiriu uma gordura em relação a esses adversários que foram tropeçando em jogos cruciais e agora nesse momento se coloca na alça de mira da taça do Campeonato Brasileiro. Palmeiras encaminha muito bem a sua situação para ser campeão, mas repito, tem que fazer o dever de casa no próximo domingo contra o Fluminense, porque aí sim ele pode ir para a última rodada, mesmo se perder do Cruzeiro lá em Minas Gerais. O Palmeiras, com o saldo que adquiriu em relação ao Atlético Mineiro, Flamengo e Botafogo, neste critério de desempate, pode ser campeão brasileiro. Que vitória heróica de um Palmeiras e numa noite, para não deixar passar batido, de novo, com o protagonismo péssimo, vergonhoso de um árbitro que é um perigo com o apito na mão, que é um irresponsável, que é uma figura que envergonha a arbitragem, o futebol brasileiro e a qualquer profissional que trabalha no futebol, chamado Wilton Pereira Sampaio, que deveria, no segundo lance do jogo, depois do gol do Palmeiras, ter expulsado o goleiro do América, que deu uma joelhada proposital numa disputa de bola desleal, covarde, criminosa em cima do atacante Rony do Palmeiras, em que ele vai com o joelho para acertar o jogador, acaba trombando no antebraço do jogador do Palmeiras, que
saiu com uma suspeita de fratura do jogo, vai fazer exames mais detalhados nos próximos dias, mas praticamente perde o Campeonato Brasileiro. Uma joelhada que se pega acidentalmente em um outro lugar, talvez na região do peito, ou na cara, ou na cabeça de um jogador, poderia levar a consequências muito mais sérias. E graças ao Wilton Pereira Sampaio, que ainda teve o VAR para chamar e revisar a jogada, deixou o lance seguir e sequer, colocou o goleiro pra fora como deveria a regra, porque não houve disputa de bola, houve uma agressão do goleiro da equipe do América, vergonhosa em cima de um Rony, que sequer impedido estava no lance que ele sai cara a cara. Uma vergonha, mesmo num jogo fácil, num jogo em que não deveria ter complicações, esse cidadão, esse apitador de péssima categoria, essa vergonha para a arbitragem brasileira chamada Wilton Pereira Sampaio, consegue manchar uma partida. Felizmente, isso não mudou o resultado. Mas olha, esse Wilton Pereira, se eu pudesse ter a chance numa CBF, nunca mais colocaria esse cidadão para trabalhar como profissional. Você, Wilton Pereira, é uma vergonha pro futebol brasileiro.